Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós prosseguimos nesta manhã com a nossa reflexão, com a nossa meditação a partir dos Salmos. E o tema da nossa 15ª meditação é exatamente: minha alma suspira pelos átrios do Senhor. Fazemos essa meditação a partir dos versículos 2 a 4 do Salmo 84 e também do versículo 1 do Salmo 122. Estes salmos vão nos dizer assim: como são amáveis, Senhor, tuas moradas, minha alma desfalece e suspira pelos átrios do Senhor. Até o passarinho encontra a casa e a andorinha ninho junto aos teus altares. E também o Salmo 122, versículo 1. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós estamos diante de um salmo composto por um peregrino. O salmista é um peregrino que vai a Jerusalém e ele suspira. E o seu coração arde de desejo, de vontade de chegar logo à casa do Senhor, de chegar logo ao templo. Para os judeus, o templo era o lugar mais próximo do Senhor, do Deus de Israel. E por isso ele anseia por estar no templo, ele anseia por estar junto aos altares do Senhor. E o salmista, como nós vemos no Salmo 84, ele tem como nós dizemos, uma inveja santa da andorinha que pode fazer seus ninhos no templo, junto aos altares de Deus. A nossa alma de cristãos, ela é sempre peregrina. Nós sempre peregrinamos em direção ao altar, onde Deus se faz próximo, onde Deus se faz presente, onde Deus se faz acessível a nós. E qual é esse altar? Sem dúvida nenhuma, a máxima proximidade que nós podemos ter de Deus é através da Eucaristia. No altar da Santa Missa, Jesus, que é Deus e homem, ele se faz presente. Ele vem até nós através da Sagrada Comunhão. Mas ele também se faz presente no altar, no sacrário, constantemente, além das celebrações eucarísticas, para que dele nós possamos nos aproximar, para que a ele nós possamos fazer companhia, para que a ele nós possamos fazer também a nossa oração. Mas não é deste altar, desta proximidade com Deus, no altar da Eucaristia, que eu gostaria de meditar com vocês hoje. Mas é uma forma de meditar a presença de Deus de outro modo, de outra maneira, que não
essa presença no altar eucarístico. Já nos primeiros séculos do cristianismo, lá no século II, século III, século IV, nós tivemos que nós chamamos padres apostólicos, homens de Deus que, através do seu estudo, através da sua dedicação, através da sua vida de oração, foram capazes de dar continuidade à missão que receberam dos apóstolos. Deram continuidade à pregação realizada pelos apóstolos. E estes padres apostólicos, eles falavam de um outro altar, que não é o altar da Eucaristia, mas que é o altar do coração. Altare Dei est cor nostrum. O altar de Deus é o nosso coração, vai nos dizer Santo Ambrósio, grande bispo de Milão. E ele dizia isso, que o altar de Deus é o nosso coração, com a mesma alegria, com o mesmo espírito que falava São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. É isso também que descobriu Santo Agostinho, após anos procurando a Deus, conforme ele escreve na sua obra Confissões. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que estavas dentro de mim e eu fora. Tu estavas comigo e eu estava contigo. Em certa ocasião, São José Maria também aconselhava alguns dos seus filhos. E ele dizia assim: meus filhos, eu a Deus busco em mim, no meu coração. E vocês devem procurá-lo também no centro da sua alma, em graça. Essa peregrinação que nós fazemos ao altar, ao santuário, ela também deve ser realizada ao altar, ao santuário, que é o nosso coração. Para que dessa forma a gente possa ter um encontro íntimo com Deus. E esta peregrinação, ela pode ser feita a qualquer momento da nossa vida. Seja quando nós estamos em casa, seja quando nós estamos na rua, no trabalho, quando nós estamos no ônibus, nos meios de transporte, enfim, quando nós estamos dirigindo, quando nós estamos alegres, quando nós estamos vivendo momentos de dor, nós sempre poderemos procurar Deus e encontrá-lo no íntimo do nosso coração. E agora eu pergunto a vocês, caros irmãos e irmãs que já estão aqui no nosso santuário, e você também que nos acompanha em casa. Você já se acostumou a falar com Deus no seu coração, a compartilhar com Ele aquelas coisas que são mais simples, que são mais comuns do seu dia a dia, da sua vida? É assim que nós deveríamos viver, compartilhando constantemente com Deus os momentos da nossa vida. E assim nós poderíamos compreender com maior intensidade
o que São Paulo vai nos dizer na primeira carta aos Tessalonicenses. Ficai sempre alegres e orai sem cessar. E também com isso, São Paulo queria recordar um ensinamento do próprio Jesus, que vai dizer: é preciso orar sempre, sem jamais esmorecer. Esta passagem está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículo 1. Será que isso de fato é possível? Será que a gente consegue viver, colocar em prática esse estar constantemente na presença de Deus? Então esse é o segundo ponto da nossa reflexão. E aqui eu quero recordar mais uma vez São José Maria, no ponto 267 de Caminho, onde ele vai nos dizer que para que a gente possa viver na presença de Deus, é preciso convencer-se de que Deus está junto de nós continuamente. Vivermos não como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e deixarmos de considerar que também está sempre ao nosso lado. E está ao nosso lado como um Pai amoroso, quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer os seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando-nos e perdoando. Necessário é que nós nos embebamos, que nos saturemos, que tenhamos a certeza de que Pai, e muito Pai, nosso é o Senhor, que está junto de nós e nos céus. Será que a gente sabe ativar essa fé? Será que a gente consegue colocar em prática essa fé, esse exercício espiritual, todos os dias da nossa vida? Será que a gente começa o nosso dia, a hora que a gente coloca o pé fora da nossa cama, será que a primeira coisa que a gente faz é um ato espontâneo de fé, de amor a Deus? Será que a gente oferece a Deus logo no começo do nosso dia tudo aquilo que nós vamos fazer ao longo do dia, da nossa caminhada? Será que a gente faz isso com carinho a Deus? Será que a gente pede que Deus nos abençoe, que Deus acompanhe cada um dos nossos passos e que depois de aproveitar, de desfrutar dessa companhia dele logo no começo do nosso dia, será que durante todo o nosso dia a gente volta o nosso coração para ele tantas outras vezes? Quem nos anima, quem vai nos dar esperança nisso é o Salmo 145. O Senhor está perto de todos os que o invocam de coração sincero. Satisfaz o desejo dos que o temem, escuta o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos que o amam. E nós podemos pensar essa presença de Deus, talvez seja muito fácil pensar a presença de Deus quando nós estamos em oração, quando nós estamos concentrados na igreja, na capela do Santíssimo, na Santa Missa, rezando o terço. E agora, através de 4 pilares, de 4 formas, eu quero mostrar a vocês que é possível estar na presença de Deus também nos momentos do nosso cotidiano, também nos momentos mais simples, mais comuns da nossa vida.
nós podemos invocar Deus primeiramente quando nós agradecemos. Obrigado, meu Deus, e eu faço essa prece quase todos os dias. Obrigado, meu Deus, porque eu consegui, apesar do meu sono pesado, apesar do meu cansaço, ouvir o despertador e acordar na hora certa. Obrigado, meu Deus, porque eu sou pai, eu sou mãe, e eu tenho a oportunidade de todos os dias pela manhã beijar o meu filho. Obrigado, meu Deus, pelo carinho que a minha mãe, o meu pai têm comigo, que o meu esposo, a minha esposa têm comigo. Obrigado, meu Deus, porque a minha esposa levantou mais cedo e preparou o café para mim antes de sair para o trabalho. Tantas formas na nossa vida nós podemos agradecer. Outra forma de invocar Deus, de fazer nossa vida, é oferecer. Essa talvez seja uma das formas mais difíceis. Porque oferecer, a gente vai oferecer, obrigado, Senhor, por essa dor nas costas que não me deixa, que sempre me acompanha, que muitas vezes me serve como penitência para eu ser uma pessoa melhor. Obrigado, meu Deus, e eu te ofereço esse trabalho que eu estou começando agora e que é muito difícil e que eu não sei se eu tenho condições, se eu tenho capacidade de fazê-lo. Me ajuda a terminar com perfeição. Eu te ofereço, Senhor, aquele meu ex-colega de trabalho que está desempregado e que ele possa logo encontrar um emprego. Eu te ofereço, Senhor, o choro do meu bebê, que me faz tantas e tantas vezes levantar de madrugada e que me ajuda a ser um pai, uma mãe mais paciente. Eu te ofereço, meu Deus, a língua daquela pessoa que é fofoqueira, daquela pessoa que é maldosa, daquela pessoa que vive causando intrigas e que tanto tenta me prejudicar. Eu te ofereço, meu Deus. Nós podemos ir oferecendo aquelas situações que são mais difíceis, mais complicadas, porém que muitas vezes nos ajudam a chegar melhor diante de Deus. Eu cito aqui mais uma vez São José Maria, numa frase onde ele diz: Senhor, eu te agradeço por aquela pessoa, porque ela não me aborrece, mas ela me santifica. Aquelas pessoas que mais nos atrapalham são aquelas que nos ajudam a nos aproximarmos mais de Deus, nos dão mais chance de sermos santos. É muito fácil ser santo com alguém que gosta da gente, com alguém que faz tudo que a gente fala, age como a gente gosta. É muito fácil. Mas mais perfeito é encontrar a santidade através daquelas pessoas que muitas vezes nos perseguem, que desejam o nosso mal. Invocar a presença de Deus na nossa vida constantemente é também pedir. A prece da mãe, a prece do pai: Senhor, eu te peço por cada um dos meus filhos, guarda-os no caminho do trabalho, guarda-os no caminho do colégio. Peço a sua ajuda para que me ajude a socorrer esse irmão que está faminto, esse irmão que está necessitado, esse idoso que está abandonado. Peço-te ajuda para vencer a tentação de ficar mais tempo do que eu devo na internet, no celular, quando eu podia estar me dedicando
a algo mais necessário, a algo mais profundo. Peço-te que me ajude a dar alegria àquela minha sogra que está deprimida, que está passando por dificuldades, que está sozinha, enfim. Nós podemos pedir a ajuda de Deus para fazer aquilo que muitas vezes nos pesa e que nos é mais difícil. E por fim, o quarto pilar, nós podemos invocar a Deus como forma de desagravo. Quando vamos rezar, por exemplo, o Santo Terço, e hoje nós temos aqui uma grande romaria, quase 50 pessoas do Terço dos Homens, lá de Ribeirão Grande, São Paulo. Quando a gente vai rezar o terço, que tal rezar por aqueles que não são capazes de amar e venerar também a mãe de Jesus? Senhor, eu te ofereço esse terço como reparação por aqueles que não amam a tua mãe, que não reconhecem a intercessão da tua mãe santíssima. Senhor, me ajuda a fazer uma penitência, me ajuda a combater o pecado da gula, me ajuda a combater um vício que eu tenho. E que fazendo isso, deixando de lado algo que eu gosto, fazendo um jejum, fazendo uma penitência, o Senhor possa reparar os pecados daqueles que agem com imprudência e que estão tão longe de ti. Senhor, eu te ofereço esse sacrifício por aquele meu filho que está no mundo das drogas, por aquele marido que tem um vício do jogo, do álcool. Tantas formas de oferecermos a Deus sacrifícios em reparação aos nossos irmãos. Com boa vontade, como nós podemos perceber, com a ajuda, com a graça de Deus, é possível que a gente viva o tempo todo em diálogo com Ele. E assim, com naturalidade, com o dia a dia da nossa vida, nós poderemos rezar com o salmista do Salmo 27. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e poder gozar da suavidade do Senhor. Amém.